Capítulo 1. O novo senhor de Massapê. O arraial do Recife estava em festa. Todos os moradores do povoado, bem como os da zona rural, aguardavam a chegada de Euclides Machado Mendonça Coutinho de Miranda Filho, ou Quidinho, como era conhecido o unigênito do senhor de Massapê, morto pelas mãos de James Lancaster 12 anos antes, na ocasião da pilhagem do povoado pelo pirata inglês. Regressava depois de 10 anos divididos entre a capital, Salvador, e Coimbra, onde aprimorara os estudos e se formara em medicina. Porém, não vinha para clinicar. Sua ambição era tomar as rédeas da fortuna do pai como novo senhor de Massapê. Além do populacho, esperavam-no as autoridades locais e o pároco, tipo arrogante, interesseiro e fervoroso, adepto da Santa Inquisição. As ruelas estavam enfeitadas com folhas de cana-de-açúcar e flâmulas que lembravam o pálio, prêmio das disputas medievais italianas. Alguns cancionistas, contratados para a recepção, entoavam belas canções típicas para saudar o médico que todos acreditavam seria o socorro do povoado. Uma luxuosa liteira, carregada por 4 negros fortes, parou em meio aos olhares dos curiosos e dela desceu o ilustre filho de Pernambuco. O pároco foi o primeiro a se aproximar. "Seja bem-vindo, senhorzinho." "Obrigado, padre. A sua bênção." "Que Deus o abençoe, Quidinho." "Gostaria de ser tratado por Dr. Euclides. Pode ser?" "Desculpe-me. Agora é médico." "Claro. Isso é muito bom, já que não temos nenhum no povoado." "Sou eu quem pede desculpas. Se era essa a expectativa de vocês, por que não venho para medicar? Pretendo assumir o lugar de meu pai, que sem dúvida é muito mais rendoso e menos cansativo. Vim para ser Dr. Euclides Machado Mendonça Coutinho de Miranda Filho, o senhor de Massapê. E nem o próprio senhor Diogo Botelho, nosso governador-geral, se precisar de um médico, o terá em minha pessoa." Tentando ocultar a raiva, o clérigo estendeu a mão. "Prazer, doutor. Eu sou padre João Francisco de Aguiar Sequeira." Ele apertou a mão do pároco e focou a atenção nos outros senhores de engenho que se aproximavam, fingindo solicitude, numa demonstração gritante da hipocrisia que a época e suas posições exigiam. Um deles, de cerca de 40 anos, trajando calças pretas e gibão dourado, falou: "É muito bom revê-lo. Está um homem feito." "Senhor Pedro?" "Sim, sou eu. E nem adianta me pedir para tratá-lo por doutor. Você será sempre Quidinho, aquele que cresceu junto de meus filhos e que tenho como tal. Com o senhor não cabem formalidades. Como está a família?" "Eu e Maria Celeste, envelhecidos. E as crianças? Não são mais crianças. As meninas estão belas raparigas. E os meninos? Homens feitos como você." "Sinto saudade de todos." "Pois está convidado, bem como a senhora Margarida, para almoçar conosco no domingo." "Convite aceito. No domingo nos veremos. Agora peço desculpas, pois estou louco para chegar em casa. É uma viagem muito cansativa de Salvador a Recife." "Eu entendo e o aguardo no domingo."
Depois de acenar para a multidão e apertar as mãos dos senhores de engenho, Quidinho tomou o rumo de Massapê. Outra recepção o esperava. Escravos, feitores, parentes e Dona Margarida desejavam dar as boas-vindas ao novo senhor. O chefe dos feitores, um negro alto e forte, dono de crueldade espantosa para com a própria raça, veio até ele. Usava calças marrom metidas dentro das botas, camisa de algodão branca e uma capa preta que cobria seu corpo e parte do lombo do animal que montava. Tirando o chapéu, fez uma reverência. Seja bem-vindo, senhor. Sou o chefe dos feitores. Meu nome é Basílio. Estou às suas ordens. Procuro fazer meu trabalho de maneira a agradar a patroa e agora ao senhor. Nunca perdemos um negro fujão e não tolero desobediência. Muito bem, Basílio. Deve ser por isso que foi elevado ao cargo de chefe. Cargo este e que pretendo mantê-lo se provar com atos o que me diz com palavras. Por acaso, você não é o melado do Pingo? Sim, senhor. Seu pai me tratava assim. Quidinho soltou uma gargalhada. Dizia que você era enjoativo e chato, é claro. É filho da negra que me amamentou? Deve ter minha idade. Sim, senhor, já completei 25. Está certo. Agora mande os negros de volta ao trabalho. Amanhã, antes do sol nascer, vou ter com você para tratarmos de assuntos inerentes ao engenho. Fazendo apenas outra reverência, o feitor deu meia volta no garanhão e com gritos ordenou que os negros retornassem ao labor. Quidinho abraçou a mãe e, após caminhar por longo tempo, fazendo ruído no assoalho com as botas, entrou na imensa cozinha. No enorme e crepitante fogão a lenha, várias panelas borbulhavam, sob os olhos atentos das escravas da casa grande, que cozinhavam as iguarias preferidas do sinhozinho. Uma escrava de seus 30 e poucos anos chamou a atenção do arrogante senhor. Mida? Tarde, senhorzinho. Boa tarde. Não sou mais senhorzinho, agora sou senhor. Contudo, alegro-me em vê-la, Mida. Tenho boas recordações de você. Drumida, ou Mida, como era chamada, contava 9 anos quando nascera Quidinho. Sua mãe amamentava Basílio e fora para a casa grande como ama do senhorzinho, levando consigo a menina, que estava sempre com o pequeno nos braços e cantava para adormecê-lo. Quando isso acontecia, dizia para a mãe que a criança estava dormida, e isso lhe valeu a alcunha que a fez esquecer que se chamava Clemência. Decorrido 2 anos, quando o filho do patrão não mais precisava do leite da bondosa escrava, mãe e filha foram devolvidas à senzala. Todavia, o choro sentido de Quidinho chamando por Mida trouxe-a de volta para a casa grande, onde passou a fazer parte da infância do mimado senhorzinho e a atender os seus caprichos. Quando o menino foi enviado à escola, ela se tornou escrava doméstica e nunca mais retornou para perto dos seus. Desculpe, senhor, é que não posso esquecer do cedrumino nos meus braços. Tá bom, Mida, pode me chamar de senhorzinho, concedeu com um sorriso nos lábios. E o pão de centeio? Fez para mim? Fiz sim, senhorzinho, e o café adoçado com rapadura também. Certificando-se de que ninguém o observava, Quidinho se levantou de um salto, abraçou a negra quase obesa e lhe deu um beijo estalado na bochecha.
Ela sorriu feliz e o patrão falou com expressão divertida no rosto. E que ninguém saiba disto, ou vai acabar no tronco. Imagine se corre a boca pequena que o senhor de Massapê beijou uma crioula. Ela nada respondeu e tratou de servir-lhe o pão fresco que enchia a cozinha de aroma inebriante. Dona Margarida, mulher séria, enérgica e preconceituosa, que desde que enviuvara só se trajava de preto, fez uma negativa com a cabeça. Com efeito, Quidinho, isso são modos de um senhor de engenho? É uma escrava. Que ninguém fique sabendo, mamãe, mas eu tenho afeto por Mida, fui criada em seus braços. Esses negros são ainda mais inferiores do que os animais, já que estes não se enchem de vaidade porque nos afeiçoamos a eles. Se você colocar Mida a perder, vendo essa maldita para uma fazenda distante, ou a mato com as minhas próprias mãos. Está morrendo de ciúme. É nisto que dá dividir a tarefa de maternidade com as negras. E acha que eu deveria amamentá-lo? E passar horas com você no colo? Como ficariam meus seios e minha coluna? Ora, mamãe, seios e colunas decaem com a idade, tendo a mulher feito seu papel de mãe ou não. O corpo humano envelhece, é natural. De mais a mais, agora tomei as rédeas do engenho. As decisões serão minhas. Não deixarei que faça nada contra Mida, cedendo ao impulso do ciúme. A senhora se aproximou do filho e desferiu violenta bofetada em seu rosto. Desrespeita sua mãe? Por acaso, quando tiver esposa, a fará amamentar e carregar seus filhos o dia inteiro? Não permitirá que tenha amas? Sim, eles terão amas para ajudar, pois carregá-los no colo o dia todo realmente não é exigência que posso fazer à minha esposa. Amamentá-los será, porém, condição que imporei àquela que desejar casar-se comigo. Isso é absurdo! Uma branca amamentar o filho? Se fosse, ela não teria o leite jorrando dos peitos. Você trouxe ideias revolucionárias da capital, pobre daquela com quem se casar. E a propósito, o senhor Pedro tem essa pretensão para uma de suas filhas. Já me falou a respeito. Por isso nos convidou para o almoço de domingo? Pode ser. Qual delas ele quer casar comigo? A mestiça que fez na senzala? Seu tom era sarcástico. Não seja tolo. Ele nem considera aquilo como filha. Sabe muito bem que negros não têm alma. Sim, eu sei. Mas na última vez que a vi, era linda mulata. Minha Senhora da Piedade! Às vezes é melhor ter o filho morto nos braços que falando tanta besteira. Não seja radical, senhora de Massapê. Se Dalva ainda estiver solteira, caso-me com ela feliz. Oh, sim, ela está. Jamais quis se casar. Apesar de não faltarem pretendentes, recusou a todos. E sendo a mais velha, fica atrapalhando o futuro das outras. E o senhor Pedro não a obrigou a isso? Tentou. Ela, entretanto, ameaçou se matar vestida de noiva. Dona Margarida riu. E o pai acreditou. Fosse minha filha, já estaria casada. Tem quase 20 anos. Ela esperava por mim. Fez-me tal promessa há muitos anos. Então,
Talvez seja por isso que ele não a casou à força. Quem não quer casar a filha com o único herdeiro de Massapê? Desse jeito, me subestima, mamãe. E quanto ao meu porte atlético e meus olhos azuis? O jovem riu gostosamente. Deixe de ser ridículo. Não mede mais de 1,70. E seus olhos são tão azuis como os de Mida. A senhora saiu da cozinha irritada, arrastando os chinelos pretos e fazendo farfalhar as roupas pesadas das viúvas da época. O filho segurava a gargalhada que, tão logo ela subiu as longas escadas, deixou escapar, junto com Mida, que já não se aguentava. Naquela noite, Quidinho se recolheu cedo. Estava exausto e planejava acordar bem cedo no dia seguinte. De fato, muito antes do nascer do sol, ele já se encontrava de pé, trajando elegantemente um gibão púrpura, calças brancas e botas pretas. Tomou com a mão direita a bengala que pertencera ao pai. Tinha o cabo em ouro incrustado de turmalinas e olhou seu reflexo no espelho oval emoldurado de sucupira. Gostou do que viu. Não era belo nem atlético, muito menos tinha olhos claros. E o que isso importava? Era rico, imensuravelmente rico, além de doutor, homem que vivera na capital e tinha esperteza e experiência em muitas áreas. Dalva com certeza esperava por ele e seria sua esposa, mas teria de amamentar seus filhos. Isso teria. Imagine só, argumentava consigo mesmo, Euclides Machado Mendonça Coutinho de Miranda Neto, privado do leite materno por questão de vaidade. Quem deve amamentar as crias é a própria mãe. Ainda estava escuro quando desceu para o desjejum, sentindo-se um rei. O fogo já estava aceso e o aroma agradável do café de Mida o alcançou no meio da escada. Dia, senhorzinho. Bom dia, Mida. Já fazia o café do senhorzinho do jeitinho que ele gosta. Senta aí, menino. Não pode comer em pé, não. Oh, Mida, por que será que as mães delegam seu papel às escravas? Havia uma consternação velada na voz de Quidinho. Não entendo, senhorzinho. Que papel é esse? Esqueça, Mida. Eu quis dizer que as brancas dão para vocês, negras, o que tem de melhor. Amamentar, ninar, brincar, alimentar, ensinar a andar. São fases lindas de que elas abrem a mão em favor de vocês. E esquecem que mesmo crescidos, nós, homens, sempre seremos carentes de cuidados de uma mulher. Seu café é maravilhoso e os pãezinhos também. E olhe só, conhece minhas preferências como minha mãe deveria. Ixi, o senhorzinho para com isso. Se assim a escuta, vai castigar a nega. Vai não, Mida. Agora ela não vai mais castigar você. Eu prometo. Mas lembre-se, nenhum outro escravo pode saber do apreço que lhe dedico. Basílio entrara na cozinha pela porta dos fundos. Bom dia, senhor. Estou pronto, às suas ordens. Melado do Pingo. Onde dorme? No quartinho dos escravos da Casa Grande, senhor. E quanto às refeições? Também são feitas com eles. Mida, já deu desjejum para o seu irmão? Sim, senhorzinho. Neste caso, ao trabalho. Às portas da Casa Grande, 2 belos cavalos selados esperavam por eles.
No escuro da madrugada, várias luzes se movimentavam no meio do caminho. Os escravos, portando tochas, seguiam para o seu labor, pés descalços, roupas esfarrapadas e coração sangrando. Um negro de menos de 50 anos, parado à beira da trilha, colocava nas mãos de cada escravo que passava, levando suas ferramentas, um naco de pão e uma fruta. No canto da boca, um cigarro de palha, que ele tragava sem tocar, fazendo a brasa iluminar seu rosto sem nenhuma ruga. Para cada negro a quem ele entregava o alimento, ele repetia: que o Criador o acompanhe. Quidinho estranhou o fato de Melado do Pingo não repreender um negro ainda jovem que não ia para o trabalho, e além disso dava aos negros pães e frutas que, por certo, eram colhidos no pomar da fazenda. O que é isso? Por que esse negro preguiçoso não está indo para o engenho? E quem o autorizou a colher frutas do meu pomar para dar a esses macacos? O negro prosseguiu seu ritual como se não ouvisse os insultos do patrão. Basílio, desça o chicote nesse infeliz e faça-o entrar na fila com os outros. Senhor, eu obedecerei cegamente e com prazer a sua ordem, se ela continuar valendo depois que eu lhe contar a história desse negro. Quidinho, com o chicote que portava, golpeou uma vez as costas do escravo, que apenas contraiu o corpo. Ele novamente chicoteou o negro, que não interrompia a distribuição do alimento aos seus irmãos da África, como se nada estivesse acontecendo. Senhor, interveio Basílio, pare, por favor. Peço que espere até ouvir o que tenho a dizer. Em seguida, como já afirmei, eu mesmo cumprirei sua ordem. Está certo, mas vou logo adiantando. Esse negro irá para o tronco e depois de chicoteado, ficará preso a pão e água por 1 mês. Em sua voz poder-se-ia ouvir o ódio. Os cantos de sua boca espumavam e suas mãos tremiam. Durante todo o dia, senhor e capataz percorreram parte da vasta propriedade. Quidinho ficou a par do funcionamento do engenho e do alambique. Examinou as plantações e os animais. Viu de perto o trabalho das mulheres na fabricação da rapadura. Com um pedaço do produto na boca, fez Basílio se sentar e explicar-lhe o ocorrido pela manhã. Olhe, é uma história esquisita. Se duvidar, pode perguntar a Sinhá, que também conhece tudo. Aquele negro é o tal Fulgêncio. Ele sabe fazer feitiço. Besteira? Pode ser. Numa ocasião em que o senhor seu pai foi ferido por um escorpião dos mais venenosos e estava quase a morrer, Fulgêncio o curou milagrosamente, usando suas ervas e rezas. E houve outra vez em que ele falou a seu pai como se fosse seu avô. Enganação! Sei não, pois Fulgêncio não tinha as informações que deu ao senhor Euclides, coisas que só seu avô sabia. Que coisas eram essas? Fulgêncio lhe deu o recado de que a alma do pai dele não tinha sossego no outro mundo, porque havia escondido um tesouro que precisava ser desentocado e utilizado. Indicou o local exato onde estavam as riquezas. Disse até que o cabo da bengala, que ora o senhor usa, estava lá, descrevendo-o em cada detalhe. Quando o senhor Euclides cavou no porão desta casa, no ponto mencionado por Fulgêncio, estava tudo lá, do jeitinho que ele descrevera.
A partir desse dia, seu pai passou a ter o negro como conselheiro. Ensinou-o a ler, escrever e contar, enquanto dele aprendia coisas do outro mundo. Um dia, o escravo perdeu a mão na moenda. Ficou imprestável para o trabalho. Seu pai, então, lhe deu uma pequena moradia no fundo da casa grande. Ordenou que ele fosse abastecido de alimentos e até autorizou a formar um pomar, de onde vêm as frutas que Fulgêncio dá aos outros. Quando seu pai morreu, assim acortou essas regalias. Mas não é que, passado alguns anos, eu e ela vimos o fantasma do Sr. Euclides? Quer que eu acredite que você viu o fantasma de meu pai? Por que ele iria aparecer para você e não para mim, que sou seu único filho? Isso eu não sei, senhor, mas pode perguntar sim à sua mãe. Ele apareceu ao lado de outro fantasma, que parecia um dos piratas de James Lancaster. E por que meu pai estaria perto de alguém que o matou? Vai saber. Eu não entendo de fantasmas. Só digo que vi seu pai acompanhado de um inglês, que tinha cabelos amarelados e olhos azuis. E o que esses fantasmas têm a ver com tal Fulgêncio? Pois é, o inglês nada disse, e o seu pai, muito bravo, mandou que fossem devolvidas ao negro todas as regalias que lhe tinha legado. Eu ouvi e assim há também. E ainda declarou que não toleraria que os negros trabalhassem após o pôr do sol. E se eu revogar essa ordem? Eu ia gostar muito, porque não suporto esse crioulo metido a branco. Já Sinhá talvez não concorde. É que na época não obedeceu de imediato. E segundo conta, o fantasma não deixava ninguém dormir na casa grande. O barulho de suas botas no assoalho era infernal. E durante toda a noite se ouvia o tilintar das chaves que ele trazia presas à cintura. Derrubava quadros, arrastava móveis pesados, como se fossem feitos de palha. E gritou que só iria embora se sua ordem fosse cumprida. E mais, que voltaria se ela revogasse algum dia. Só pode ser brincadeira. Vou conversar com minha mãe. É um disparate. Faça isso. Eu nada mais posso esclarecer ao senhor. Depois de um dia inteiro de inspeção pela propriedade e alguns atos absurdamente covardes, o sol se pôs e os negros voltaram para a senzala. Quidinho foi, junto a Basílio, contar e trancar os escravos. Ao final da contagem, o senhor, segurando a ponta dos bigodes, indagou: pelo que me consta, falta um escravo. Sinto muito, senhor. Com minha supervisão, isso nunca aconteceu. Não se preocupe, vou agora mesmo chamar meus subalternos, pegar os cães e não volto sem esse fujão. Eu vou também, e vou matar o desgraçado na frente dos outros, para que sirva de exemplo. Fulgêncio entrava na senzala fétida. Poupe seu trabalho, senhorzinho. Jacinto já está morto. Matou-se o infeliz? Perguntou o capataz. Estava bem de saúde? Não, capataz. Morreu de banzo. Não estava bem de saúde. Tinha o corpo forte e a alma enfraquecida pela tristeza, pela saudade de sua terra e de seus afetos, por humilhação e falta de esperança. Está liberto. Banzo? Sou médico e não conheço essa doença.
Os médicos conhecem tão bem o corpo e ignoram a alma. Negros não têm alma. Ora, doutor, por acaso não sabe o que significa alma? Uma palavra que vem do latim, anima, aquilo que anima. Se não tivéssemos almas, seríamos inanimados, nem nos mexeríamos. E pelo que vejo, nos mexemos muito para deixá-los mais ricos de moedas e pobres de coração. Vocês, brancos, nos compram, vendem, exploram, debocham, agridem, matam, e somos nós, que estamos indefesos e humildes, que não possuímos alma? No sentido literal da palavra, doutor, brancos, negros e índios a possuem, mas no sentido que vocês lhe atribuem, apenas os brancos é que não a têm. Ora, vejo que meu pai, ao ensiná-lo a falar e ler, criou uma serpente para picar até a próxima geração. Vim para poupá-lo de uma busca infrutífera. Isto não é fazer mal. Seria se o deixasse cavalgar a noite toda em busca de alguém que não está mais aqui. Certo, não lhe agradeço. Servir é sua obrigação. Sinto-me feliz em ser útil. Com sua licença, senhor doutor, preciso preparar o corpo de Jacinto. Permite que seus parentes me ajudem a sepultá-lo? Sim, contanto que seja agora. Amanhã cedo, quero todos no trabalho. Sim, senhor, todos estarão lá. Basílio, tendo a revolta expressa no rosto, apertava o cabo do chicote com força. Olhou interrogativamente para o patrão, que com um gesto negativo da cabeça o encheu ainda mais de rancor. Quidinho dispensou o capataz e apeou de seu cavalo na entrada principal da casa grande. Dona Margarida bordava roupas de cama na varanda, sob a luz tênue de uma lâmpada de azeite. Sentou-se ao lado da mãe e repetiu em forma de interrogação a história que Basílio lhe narrara. A resposta da senhora foi uma ameaça. Não ouse tocar um fio do cabelo horrível daquele negro detestável, feiticeiro, que tem pacto com Satanás, ou eu vendo a parte que me toca neste engenho e vou-me embora daqui, largando o senhor de Massapê com o império dividido, que nada mude do que foi ordenado pelo seu pai. Está ouvindo? Não me diga que a senhora acredita em fantasmas. Se ele é feiticeiro, pode ter sido um truque. Que seja. Só que não vou passar por tudo aquilo de novo. Amanhã, bem cedo, vou ter com esse homem. Quero saber o que aconteceu aqui, na minha ausência, que deixou a senhora e o cretino melado do pingo tão assustados. Quero saber como ele, que foi alfabetizado pelo meu pai, possui melhor retórica que o mestre. Não se meta com aquele crioulo. Pode ser perigoso. Não temo esse infeliz. Não sou um idiota caipira. Sou um médico que viveu e estudou na capital. Portanto, não será qualquer truque de um relés africano que me impressionará. Ainda assim, volto a repetir, a ordem do seu pai quanto àquele negro só será revogada quando eu morrer. Naquela noite, Quidinho não cerrou os olhos. O caso do escravo o inquietara, bem como a ameaça de sua mãe, que lhe tirava a autoridade. Rolou na cama até a madrugada.
O sol não havia nascido quando dispensou o café de Mida, com um afago em seus cabelos crespos, e rumou para a casa de Fulgêncio. A fumaça na chaminé mostrava que o negro já estava desperto. Sentiu estranho tremor no corpo ao se lembrar das palavras da mãe. Pacto com o diabo? Meu Deus, me ajude! E foi com mãos trêmulas que ele bateu na porta da Casa Branca, pequena e rodeada de flores, que ao ser aberta deixou sair um cheiro de ervas. Fulgêncio sorriu e fez sinal para Quidinho entrar.